Capítulo 2. Cordeiro assado. Bilbo pulou da cama e, colocando seu hobby, foi para a sala de jantar. Ali não viu ninguém, mas achou todos os sinais de um café da manhã farto e apressado. Havia uma bagunça tremenda na sala e pilhas de louça não lavada na cozinha. Quase todas as tigelas e panelas que possuía pareciam ter sido usadas. A louça suja era tão horrendamente real que Bilbo foi forçado a acreditar que a festa da noite anterior não fora parte de seus pesadelos, como tinha esperança que fosse. De fato, estava mesmo aliviado, no fim das contas, por pensar que todos tinham ido embora sem ele e sem dar ao trabalho de acordá-lo. Mas sem nenhuma obrigada, pensou. E, contudo, de certo modo, não conseguia evitar a sensação de estar um tantinho desapontado. A sensação o surpreendeu. Não seja tolo, Bilbo Bolseiro, disse a si mesmo, pensando em dragões e em toda aquela bobagem extravagante na sua idade. Então colocou um avental, acendeu o fogo, ferveu água e lavou tudo. Depois tomou um pequeno e gostoso café da manhã na cozinha, antes de arrumar a sala de jantar. A essa altura, o sol estava brilhando e a porta da frente estava aberta, deixando entrar uma calorosa brisa de primavera. Bilbo começou a assobiar alto e a esquecer a noite anterior. De fato, estava se sentando para comer mais um pouco de desjejum gostoso na sala de jantar, do lado da janela aberta, quando eis que entrou Gandalf. Meu caro companheiro, disse ele, quando é que você vai vir? E quanto a começar cedo? E aqui está você, tomando café da manhã, ou seja lá como chama isso, às 10:30. Deixaram uma mensagem para você, porque não podiam esperar. Que mensagem? Disse o pobre senhor bolseiro, todo atarantado. Grandes elefantes, disse Gandalf. Você não caiu em si nesta manhã, nem chegou a tirar poeira de cima da lareira. O que isso tem a ver com a história? Já tive trabalho o suficiente lavando a louça suja de 14 pessoas. Se tivesse tirado a poeira, você teria encontrado isto bem embaixo do relógio, disse Gandalf, dando a Bilbo um bilhete, escrito, é claro, com o próprio papel para anotações do Hobbit. Eis o que dizia: Thorin e companhia, para o gatuno Bilbo. Saudações. Por sua hospitalidade, nossos mais sinceros agradecimentos. E a sua oferta de assistência profissional, nosso agradecido aceite. Termos: pagamento à vista no momento da entrega, até e não excedendo uma 1/5 parte dos lucros totais, caso existam. Todas as despesas de viagem garantidas para qualquer eventualidade. Despesas funerárias a serem cobertas por nós ou por nossos representantes, se houver ocasião e se o assunto não for resolvido de outra maneira. Crendo ser desnecessário perturbar seu estimado repouso, procedemos na frente, com vistas a fazer os preparativos requeridos, e havemos de aguardar sua respeitada pessoa na estalagem Dragão Verde, Beirágua, às 11 horas em ponto, confiando em sua pontualidade, honrados de permanecer ao vosso dispor, Thorin e companhia. Ou seja, você só tem 10 minutos.
vai ter que correr, disse Gandalf. Mas, disse Bilbo. Sem tempo para isso, disse o mago. Mas, disse Bilbo de novo. Sem tempo para isso também, vamos lá. Até o fim de seus dias, Bilbo nunca conseguiu recordar como foi parar lá, sem um chapéu, um bastão de caminhada, nem dinheiro algum, nem nada do que costumava levar quando saía, deixando seu segundo de jejum pela metade, e sem lavar os pratos, jogando suas chaves nas mãos de Gandalf e correndo tão rápido quanto seus pés peludos conseguiam carregá-lo, descendo a alameda, passando o grande moinho, atravessando a água e seguindo por outra milha ou mais. Todo esbaforido estava quando chegou à beira-água, exatamente quando batiam as 11 horas, e descobriu que tinha vindo sem um lenço de bolso. Bravo, disse Balin, que estava de pé na porta da estalagem esperando por ele. Na mesma hora, todos os outros viraram à esquina da rua que passava pela vila. Estavam montados em pôneis, e cada pônei estava carregado com um tipo de bagagem, pacote, embrulho e parafernália. Havia um pônei bem pequeno, aparentemente para Bilbo. Montem vocês dois e vamos lá, disse Thorin. Peço 1000 desculpas, disse Bilbo, mas vim sem meu chapéu e deixei meu lenço de bolso para trás. Não tenho dinheiro nenhum. Só vi seu bilhete depois das 10h45, para ser preciso. Não seja preciso, disse Dalin. E não se preocupe, você vai ter de se virar sem lenços de bolso e sem muitas outras coisas antes de chegar ao fim da jornada. Quanto a chapéus, eu tenho um capuz e um manto de reserva na minha bagagem. Foi assim que eles acabaram começando a viagem, saindo trotando da estalagem numa bela manhã, pouco antes do mês de maio, em pôneis carregados, e Bilbo estava usando um capuz verde escuro, um pouco desbotado pelo tempo, e um manto também verde escuro emprestado de Dali. Eram grandes demais para ele e ficou com uma aparência bastante cômica. O que seu pai Bungo teria pensado dele, nem ouso imaginar. Seu único conforto é que não havia como confundi-lo com um anão, já que ele não tinha barba. Não estavam cavalgando fazia muito tempo, quando lá veio Gandalf, muito esplêndido em um cavalo branco. Tinha trazido um monte de lenços de bolso e o cachimbo e o tabaco de Bilbo. Assim, depois disso, o grupo seguiu em frente muito alegre, e eles contavam histórias ou cantavam canções enquanto cavalgavam o dia todo, exceto, é claro, quando paravam para as refeições. Essas não eram tão frequentes quanto Bilbo gostaria, mas ainda assim, ele começou a sentir que aventuras não eram tão ruins, afinal de contas. No começo, tinham passado por terras hobbits, uma ampla e respeitável região habitada por gente decente, com boas estradas, uma ou duas estalagens e de vez em quando um anão ou um lavrador viajando a negócios. Então chegaram a terras onde as pessoas falavam de modo estranho e cantavam canções que Bilbo nunca tinha ouvido antes. Agora já tinham adentrado as terras solitárias, onde não havia mais ninguém, nem estalagens, e as estradas foram ficando cada vez piores. Não muito longe, havia montes desolados, erguendo-se cada vez mais altos, escuros e cobertos de árvores. Em alguns deles havia antigos castelos com um ar maligno, como se tivessem sido construídos por gente perversa.
Tudo parecia tristonho, pois o tempo naquele dia ficara bem ruim. Em geral, o tempo tinha sido tão bom quanto qualquer mês de maio pode ser, mesmo em histórias alegres, mas agora estava ficando frio e úmido. Nas terras solitárias, eles tinham sido obrigados a acampar quando podiam, mas pelo menos tinham sido no seco. E pensar que logo vai ser junho, resmungou Bilbo, enquanto chapinhava atrás dos demais numa trilha muito lamacenta. Era depois da hora do chá. A chuva desabava, como fizera o dia inteiro. Seu capuz jogava pingos d'água nos seus olhos. Seu manto estava ensopado. O pônei, cansado, tropeçava nas pernas. Os outros estavam rabugentos demais para conversar. E tenho certeza de que a chuva molhou as roupas secas e nossas bolsas de comida, pensou Bilbo. Para os diabos com a gatunagem e tudo o que tem a ver com ela. Queria estar em casa, na minha toca gostosa, ao lado do fogo, com a chaleira começando a cantar. Não foi a última vez que desejou isso. Ainda assim, os anões seguiam em frente, nunca se virando nem prestando atenção no hobbit. Em algum lugar de trás das nuvens cinzentas, o sol devia ter se posto, pois começou a ficar escuro conforme descia um vale fundo que tinha um rio na parte mais baixa. O vento aumentou e salgueiros ao longo das margens se inclinaram e sibilaram. Por sorte, a estrada passava por uma antiga ponte de pedra, pois o rio, cheio com as chuvas, descia das colinas e montanhas ao norte. Era quase noite quando atravessaram. O vento dissipou as nuvens cinzentas e uma lua vagante apareceu acima das colinas, entre os fiapos nebulosos. Então pararam e Thorin resmungou algo sobre a ceia. E aonde vamos achar um pouco de chão seco para dormir? Foi só então que notaram que Gandalf tinha sumido. Até então, tinha vindo com eles por todo o caminho, nunca dizendo se estava participando da aventura ou apenas lhes fazendo companhia por um tempo. Era o que tinha mais comido, mais conversado e mais rido. Mas agora simplesmente não estava mais lá. Justo quando o mago seria mais útil, gemeram Dori e Nori, que compartilhavam das opiniões do hobbit sobre refeições regulares, fartas e frequentes. Decidiram, no fim das contas, que teriam de acampar onde estavam. Foram para um aglomerado de árvores e, embora estivesse mais seco debaixo delas, o vento fazia a chuva cair nas folhas e o pinga-pinga era demasiado irritante. Além disso, o fogo parecia estar rebelde. Anãos são capazes de fazer fogo em quase qualquer lugar, usando quase qualquer coisa, com ou sem vento, mas não estavam conseguindo naquela noite, nem mesmo Oin e Glóin, que eram especialmente bons nessa tarefa. Então um dos pôneis se assustou do nada e deu no pé. Tinha entrado no rio antes que conseguissem pegá-lo e, antes que conseguissem tirá-lo de lá, Fili e Kili quase se afogaram e toda a bagagem que o cavalo carregava foi levada pela água. É claro que essa bagagem era principalmente comida, de modo que tinha sobrado muito pouco para a ceia e menos ainda para o café da manhã. Lá estavam todos sentados, cabisbaixos e molhados, e resmungando, enquanto Oin e Glóin continuavam tentando acender o fogo e brigavam por causa disso. Bilbo refletia tristemente que aventuras nem sempre são cavalgadas em pôneis à luz do sol de maio, quando Balin,
que era sempre o vigia do grupo, disse: há uma luz ali. Havia uma colina a alguma distância deles, com árvores em cima, bem densas em alguns pontos. Da massa escura das árvores, agora podiam ver uma luz brilhando, avermelhada e com aparência reconfortante, como se fosse uma fogueira ou tochas brilhando. Depois de observarem a luz por algum tempo, começaram a discutir. Alguns diziam não, e alguns diziam sim. Alguns diziam que podiam ir logo até lá e ver do que se tratava, e que qualquer coisa era melhor do que pouca ceia, ainda menos café da manhã e roupas molhadas a noite toda. Outros disseram: essas partes não são muito bem conhecidas e estão perto demais das montanhas. Viajantes quase não vêm por este caminho hoje em dia. Os mapas antigos não prestam. As coisas mudaram para pior e a estrada não é protegida. Quase não chegaram a ouvir falar do rei por aqui. E quanto menos curioso for enquanto viaja, menos problemas tende a encontrar. Alguns replicaram: afinal de contas, há 14 de nós aqui. Outros comentaram: para onde será que Gandalf foi? Esse comentário foi repetido por todos. Então a chuva começou a desabar mais forte do que nunca, e Oin e Glóin começaram a brigar. Isso resolveu a questão. Afinal, temos um gatuno conosco, disseram, e assim partiram, levando seus pôneis, com todo o cuidado devido e apropriado, na direção da luz. Chegaram à colina e logo estavam no bosque. Lá se foram, subindo a colina, mas não havia uma trilha apropriada que pudesse ser vista, do tipo que levaria a uma casa ou a uma fazenda, e não conseguiram evitar que o mato farfalhasse e gemesse e rangesse, nem que eles mesmos resmungassem e xingassem bastante, conforme andavam em meio às árvores naquele breu. De repente, a luz vermelha brilhou muito forte em meio aos troncos das árvores, pouco à frente deles. Agora é a vez do gatuno, afirmaram, querendo dizer Bilbo. Vá na frente e descubra tudo sobre aquela luz, para que é e se tudo está perfeitamente seguro e tranquilo, disse Thorin ao hobbit. Agora rasteje até lá e volte logo, se tudo estiver bem. Se não, volte se conseguir. Se não conseguir, pie 2 vezes como uma coruja das torres e 1 vez como uma coruja do mato, e faremos o que pudermos. E lá Bilbo teve de ir, antes que conseguisse explicar que não sabia piar, nem 1 vez como qualquer tipo de coruja, não mais do que conseguia voar como um morcego. Mas, de qualquer modo, hobbits conseguem se movimentar sem fazer barulho na mata, em silêncio absoluto. Tenho orgulho disso, e Bilbo tinha ficado irritado mais de 1 vez com o que chamava de toda essa barulheira de anãos, conforme prosseguiam, embora eu não suponha que você ou eu teríamos notado alguma coisa numa noite de muito vento, nem mesmo se toda a cavalgada passasse a 2 pés de distância. Quanto a Bilbo, caminhando com cautela na direção da luz vermelha, suponho que nem mesmo uma doninha teria mexido um fio de bigode por causa dele. Então, naturalmente, ele chegou bem perto da fogueira, pois fogueira era, sem incomodar ninguém, e isto é o que ele viu. 3 pessoas muito grandes se sentavam ao redor de uma fogueira muito grande, feitas com toras de faia. Estavam assando carne de cordeiro em grandes espetos de madeira e lambendo a gordura de seus dedos.
O cheiro era muito apetitoso. Também havia um barril de boa bebida à mão, e estavam bebendo em jarros. Mas eram trolls. Obviamente, trolls. Até Bilbo, apesar de sua vidinha protegida, conseguia ver isso. As caras grandes e pesadas deles, e seu tamanho, e a forma de suas pernas, para não falar da linguagem, que não era uma linguagem de salão. Não, de jeito nenhum. Cordeiro ontem, cordeiro hoje, e olha lá se não vai ser cordeiro de novo de manhã, disse um dos trolls. Nenhuma porcaria de pedacinho de carne de homem sobe pra gente já faz tempo, disse um segundo. Que diacho William estava pensando quando trouxe a gente para esses lados? Eu nem sei. E a bebida acabando, olha só, disse empurrando o cotovelo de William, que estava puxando o jarro. William engasgou. Cala a boca, disse assim que conseguiu falar. Vocês não esperam que o povo vai parar aqui só para ser comido pelo C e pelo Bert? Vocês dois sozinhos já comeram uma vila e meia desde que a gente desceu das montanhas. Que mais vocês querem? E até que a gente tá com sorte. Vocês deviam dizer obrigado, Bill, por um pedacinho gostoso de cordeiro gordo do vale feito esse aqui. Ele arrancou uma boa mordida da coxa de cordeiro que estava assando e esfregou os lábios numa manga. Sim, temo que os trolls de fato se comportem desse jeito, até mesmo aqueles que só têm uma cabeça cada um. Depois de ouvir tudo, Bilbo devia ter feito alguma coisa de imediato, ou devia ter voltado quietinho e avisado seus amigos que havia 3 trolls de bom tamanho e maus bofes bem perto, os quais provavelmente experimentariam anão assado, ou mesmo pônei, para variar. Ou então deveria ter praticado um pouco de boa gatunagem. Um gatuno lendário que realmente fosse de primeira classe, a essa altura, teria limpado os bolsos dos trolls. Quase sempre vale a pena se você conseguir. Arrancado até o cordeiro dos espetos, afanado a cerveja e saído dali sem ser notado. Outros, mais práticos, mas com menos orgulho profissional, talvez tivessem enfiado uma adaga em cada um dos monstros antes de serem observados. Então seria possível passar a noite alegremente. Bilbo sabia de tudo isso. Tinha lido sobre um bocado de coisas que nunca tinha visto ou feito. Estava muito alarmado e também enojado. Desejava estar a 100 milhas dali e ainda assim, de algum modo, não podia voltar direto para Thorin em companhia, de mãos vazias. Então ficou e hesitou nas sombras. Dos vários procedimentos gatunescos que conhecia, limpar os bolsos dos trolls parecia o menos difícil, de modo que, enfim, se esgueirou por trás de uma árvore, às costas de William. Bert e Tom tinham ido até o barril. William estava bebendo um pouco mais. Então Bilbo reuniu coragem e colocou sua mãozinha no enorme bolso de William. Havia uma carteira dentro dele, tão grande quanto uma sacola para Bilbo. Ah, pensou ele, animando-se com o seu novo emprego, enquanto a retirava cuidadosamente. É um começo. Era mesmo. As carteiras dos trolls são o diabo, e essa não era exceção. Oh, quem que é? Piou ela quando foi tirada do bolso. E o William se virou na mesma hora e agarrou Bilbo pelo pescoço, antes que ele conseguisse se esquivar atrás da árvore. Diacho, Bert, olha só o que eu catei, disse William.
que é? Disseram os outros, chegando perto. Eu que sei. O que cê é? Bilbo Bolseiro. Um gato... um hobbit. Disse o pobre Bilbo, tremendo inteirinho e imaginando como produzir sons de coruja antes que o esmagassem. Um gato hobbit? Disseram eles, um tanto espantados. Trolls são muito lerdos e muito desconfiados em relação a qualquer coisa que seja nova. O que um gato hobbit tem a ver com meu bolso, Disse William. E dá pra gente cozinhar ele? Disse Tom. Dá pra tentar, disse Bert, pegando o espeto. Com ele só dava pra fazer um tiragosto, disse William, que já tinha comido uma bela ceia. Do que sobra depois que a gente esfolar ele e tirar os ossos. Vai que tem mais desse aí em volta. Aí a gente fazia uma torta, disse Bert. Olha aqui, tem mais da sua raça escondida nessas matas aqui, seu coelhinho nojento. Disse ele, vendo os pés peludos do hobbit. E com isso, o pegou pelos dedos dos pés e o chacoalhou. Sim, montes, disse Bilbo antes de lembrar que não devia entregar seus amigos. Não, nenhum mesmo, nenhumzinho, disse imediatamente depois. O que você quer dizer? Perguntou Bert, segurando-o do lado certo, só que pelo cabelo dessa vez. O que acabei de dizer, disse Bilbo sem fôlego. E por favor, não me cozinhem, gente e senhores. Eu mesmo sou bom cozinheiro e sei cozinhar melhor que cozinho. Se percebem o que quero dizer, cozinharei muito bem para vocês. Um café da manhã perfeitamente lindo para vocês, se apenas não me comerem na ceia. Coitadinho do desgramado, disse William. Ele já tinha comido tanto quanto conseguia engolir na ceia e também tinha tomado muita cerveja. Coitadinho do desgramado, deixa ele. Não até ele explicar esse negócio de montes e nenhumzinho, disse Bert. Não quero ninguém me cortando a garganta quando eu dormir. Bota o pé dele na fogueira até ele falar. De jeito nenhum, disse William. Quem pegou ele fui eu. Você é um gordo tonto, William, disse Bert. Igual eu disse hoje de noite. Você é um tapado. Eu que não vou aguentar essa, Bill Hughes, disse Bert, socando o olho de William. Então houve uma briga linda. Bilbo teve exatamente o juízo necessário quando Bert o deixou cair no chão, para se safar dos pés deles antes que começassem a lutar, feito cachorros, chamando um ao outro de todos os tipos de nome, perfeitamente verdadeiros e aplicáveis, em voz muito alta. Logo estavam presos um nos braços do outro, quase rolando para cima da fogueira, chutando e pisoteando, enquanto Tom batia em ambos com um galho para fazê-los voltar a si. E isso, é claro, só os deixou ainda mais doidos. Essa seria a hora de Bilbo sair dali, mas seus pobres pezinhos tinham sido amassados pela enorme pata de Bert, e ele não tinha fôlego nenhum no corpo, e sua cabeça estava girando, e assim lá ficou por um tempo, arfando na extremidade do círculo criado pela luz da fogueira. Bem no meio da briga apareceu Balin. Os anãos tinham ouvido ruídos à distância e, depois de esperar por algum tempo que Bilbo voltasse, ou piasse como uma coruja, começaram, um a um, a se esgueirar na direção da luz do modo mais silencioso possível. Assim que Tom viu Balin à luz da fogueira, soltou um uivo horrível. Trolls simplesmente detestam ver anões que não estejam cozidos. Bert e Bill pararam de brigar imediatamente e... Um saco, Tom, rápido, disseram, antes que Balin, o qual estava tentando adivinhar onde, no meio daquela comoção toda,
estava Bilbo. Soubesse o que estava acontecendo, colocaram um saco na cabeça dele e ele foi ao chão. Tem mais vindo aí, disse Tom. Ou estou muito enganado. Montes e nenhumzinho, né? Disse ele. Nenhum gato nobbit, mas monte desses anãos. É o que tá parecendo. Acho que você tá certo, disse Bert. Então melhor a gente sair da luz. E assim fizeram, com sacos nas mãos que usavam para carregar carne de cordeiro e outros tipos de pudim. Esperaram nas sombras. Conforme cada anão chegava e observava o fogo e as canecas derramadas e o cordeiro mastigado, de surpresa, lá vinha um saco nojento e fedido por cima da cabeça dele, e ele ia ao chão. Logo, Dalin estava jogado ao lado de Balin, e Fili e Kili juntos, e Dori, e Nori, e Ori, todos num montinho, e Oin, e Glói, e Bifur, e Bofur, e Bombur, empilhados desconfortavelmente perto da fogueira. Assim eles aprendem, disse Tom, pois Bifur e Bombur tinham dado muito trabalho, lutando feito doidos, como fazem os anãos quando estão encurralados. Thorin chegou por último e não foi pego desprevenido. Chegou esperando problemas e não precisou ver as pernas de seus amigos do lado de fora dos sacos para saber que as coisas não estavam bem. Ficou de fora, nas sombras, a certa distância, e disse: O que é essa bagunça toda? Quem está batendo no meu povo? São trolls, disse Bilbo atrás de uma árvore. Tinham se esquecido completamente dele. Estão se escondendo nos arbustos com sacos, acrescentou. Ah, estão, é? Disse Thorin, e deu um salto para a frente na direção da fogueira, antes que conseguissem pular em cima dele. Pegou um grande galho, cuja ponta estava pegando fogo, e enfiou aquela ponta no olho de Bert, antes que o troll conseguisse se esquivar. Isso o colocou fora de combate por algum tempo. Bilbo fez o melhor que pôde. Agarrou a perna de Tom. Do jeito que conseguiu, ele tinha a grossura do tronco de uma árvore jovem, mas foi lançado, girando, para cima de alguns arbustos, quando Tom chutou fagulhas de fogueira na cara de Thorin. Tom ganhou um galho nos dentes por isso, e perdeu um dos da frente. Isso o fez uivar, posso lhe dizer. Mas bem naquele momento, William veio por trás e enfiou o saco pela cabeça de Thorin até os dedos dos pés dele. E assim, a luta terminou. Que bela enrascada tinham se enfiado, todos cuidadosamente amarrados dentro dos sacos, com 3 trolls bravos e 2 com queimaduras e pancadas memoráveis, sentados ao lado deles, discutindo se deveriam assá-los devagar ou fatiá-los bem fininhos e fervê-los, ou só sentar por cima deles um por um e amassá-los até virarem geleia. E Bilbo, em cima de um arbusto, com suas roupas e sua pele rasgadas, sem ousar se mexer, por medo de que o ouvissem. Foi bem nessa hora que Gandalf voltou, mas ninguém o viu. Os trolls tinham acabado de decidir que assariam os anãos agora para comê-los depois. Bert foi quem teve a ideia, e depois de muita discussão, todos tinham concordado com ela. Não adianta sair agora, ia levar a noite inteira, disse uma voz. Bert achou que era de William. Não comece a discussão tudo de novo, Bill, disse ele, ou vai levar a noite inteira. Quem tá discutindo? Disse William, que achou que Bert é que tivesse falado. Você, disse Bert. Você é um mentiroso, disse William, e assim a discussão começou de novo.
No fim, decidiram fatiá-los bem fininho e fervê-los. Então pegaram uma grande panela preta e sacaram suas facas. Não adianta cozinhar eles, a gente não tem água e o poço tá longe e tudo mais, disse uma voz. Bert e William acharam que era de Tom. Cala a boca, disseram eles, ou a gente não vai acabar nunca. E você pode pegar água você mesmo se falar mais alguma coisa. Cala a boca você, disse Tom, que achou que tinha sido a voz de William. Quem tá discutindo é você, do que eu tô vendo. Você é um Zé Mané, disse William. Mané é você, disse Tom. E assim a discussão começou de novo e prosseguiu mais forte do que nunca, até que enfim decidiram se sentar em cima dos sacos, um a um, amassar os anãos e fervê-los mais tarde. E em cima de quem a gente senta primeiro? Disse a voz. Melhor sentar naquele último sujeito primeiro, disse Bert, cujo olho tinha sido ferido por Thorin. Ele achou que Tom estivesse falando. Para de falar sozinho, disse Tom. Mas se você quer sentar no último, vai e senta. Qual que é? O que tá de meia amarela, afirmou Bert. Que mané amarela? É o de meia cinza, disse uma voz parecida com a de William. Certeza que era amarela, teimou Bert. É amarela mesmo, disse William. Então por que você disse que era cinza? Retrucou Bert. Eu não, foi o Tom que disse. Isso eu nunca falei, disse Tom. Foi você. 2-1, então cala a boca, berrou Bert. Com quem vocês estão falando? Disse William. Agora chega, disseram Tom e Bert juntos. A noite está acabando, está amanhecendo cedo, vamos logo com isso. Que o amanhecer os leve e de vocês faça pedra, disse uma voz que soava como a de William, mas não era, pois naquele exato momento a luz subiu pela colina e ouviram-se muitos piados nos galhos. William não chegou a falar, pois tinha se transformado em pedra enquanto se agachava, e Bert e Tom estavam parados feito rochas, olhando para ele. E lá ainda estão até o dia de hoje, sozinhos, menos quando os passarinhos pousam neles, pois os trolls, como você provavelmente sabe, precisam ir para debaixo da terra antes do amanhecer, ou retornam à matéria das montanhas da qual são feitos e nunca mais se mexem. Foi isso o que tinha acontecido com Bert e Tom e William. Excelente, disse Gandalf enquanto saía de trás de uma árvore e ajudava Bilbo a descer de um arbusto espinhento. Então Bilbo entendeu tudo. Tinha sido a voz do mago que mantivera os trolls batendo boca e brigando, até que a luz do sol veio e pôs fim a eles. O próximo passo foi desamarrar os sacos e deixar os anões saírem. Estavam quase sufocados e muito irritados. Não tinham gostado de ficar lá deitados, escutando os trolls fazendo planos de assá-los e amassá-los e fatiá-los. Tiveram de ouvir o relato de Bilbo sobre o que tinha acontecido a ele 2 vezes até ficarem satisfeitos. Hora boba para praticar furtos e afanar bolsos, disse Bombor, quando o que queríamos era fogo e comida. E isso é justamente o que vocês não iam conseguir com aqueles sujeitos sem luta. Todo caso, disse Gandalf. De qualquer modo, agora vocês estão perdendo tempo. Não perceberam que os trolls devem ter uma caverna ou uma toca cavada em algum lugar aqui perto, onde se escondiam do sol? Temos que procurá-la. Vasculharam ao redor e logo encontraram as marcas das botas pedregosas dos trolls, afastando-se em meio às árvores.
seguiram a trilha morro acima, até que chegaram a uma grande porta de pedra, escondida por arbustos, que levava a uma caverna. Mas não conseguiram abri-la, mesmo com todos a empurrá-la, enquanto Gandalf tentava vários encantamentos. Será que isso ajudaria? Perguntou Bilbo quando eles já estavam ficando cansados e raivosos. Encontrei no chão, onde os trolls estavam brigando. Mostrou uma chave das grandes, embora sem dúvida William achasse muito pequena e discreta. Devia ter caído do bolso dele, por sorte, antes que o troll virasse pedra. Por que raios você não mencionou isso antes? Gritaram. Gandalf agarrou a chave e a encaixou na fechadura. Então a porta de pedra se abriu para dentro, depois de um único grande empurrão, e todos entraram. Havia ossos no piso e um cheiro nojento estava no ar, mas havia uma boa quantidade de comida amontoada sem cuidado em prateleiras e no chão. Em meio a uma pilha desarrumada de botim de todos os tipos, de botões de latão, a potes cheios de moedas de ouro num canto. Havia muitas roupas também, penduradas na parede, pequenas demais para trolls. Temo que tivessem pertencido a vítimas, e entre elas havia diversas espadas de vários tipos, formas e tamanhos. Duas chamaram particularmente a atenção deles, por causa de suas belas bainhas e cabos com joias. Gandalf e Thorin pegaram essas duas, e Bilbo pegou uma faca com uma bainha de couro. Para um troll, seria apenas uma minúscula faca de bolso, mas para o hobbit era tão boa quanto uma espada curta. Essas aqui parecem ser boas lâminas, disse o mago, desembaiando-as parcialmente e as observando com curiosidade. Não foram feitas por troll algum, nem por qualquer ferreiro entre os homens dessas partes e destes dias, mas quando conseguirmos ler as runas nelas, haveremos de saber mais. Vamos sair de perto desse cheiro horrível, disse Fili. Assim, carregaram para fora os potes com moedas e o que havia de comida, ainda intocada, e que parecesse apropriada para comer, além de um barril de cerveja que ainda estava cheio. A essa altura, estavam querendo tomar o café da manhã, e como estavam com muita fome, não torceram o nariz para o que tinham conseguido na despensa dos trolls. As provisões deles já estavam muito escassas. Agora tinham pão e queijo, e cerveja de sobra, e bacon para tostar nas brasas da fogueira. Depois disso, foram dormir, pois a noite deles tinha sido conturbada, e não fizeram mais nada até a tarde. Trouxeram então seus pôneis e carregaram para longe os potes de ouro e os enterraram, no maior segredo, não muito longe da trilha à beira do rio, pondo sobre eles muitos feitiços, só para o caso de, algum dia, terem a chance de voltar e recuperá-los. Depois que fizeram isso, todos montaram uma vez mais e continuaram pelo caminho que ia para o leste. Para onde você tinha ido, se é que posso perguntar? Disse Thorin a Gandalf enquanto cavalgavam. Fui olhar adiante, disse ele. E o que o trouxe de volta na hora exata? Olhar para trás, respondeu. Exatamente, exclamou Thorin. Mas poderia ser mais claro? Fui espionar nossa rota. Ela logo vai se tornar perigosa e difícil. Além disso, também estava ansiosa sobre como reabastecer nosso pequeno estoque de provisões. Não tinha ido muito longe. Entretanto, quando encontrei alguns amigos meus de Valfenda... Onde é isso? Perguntou Bilbo. Não me interrompa, disse Gandalf. Você vai chegar lá daqui a alguns dias. Se tivermos sorte,
e ficará sabendo tudo sobre o lugar. Como eu estava dizendo, encontrei 2 membros do povo de Elrond. Estavam apressados por medo dos Trolls. Foram eles que me contaram que 3 dos monstros tinham descido das montanhas e se instalado nas matas, muito longe da estrada. Tinham espantado todo mundo desse distrito e estavam emboscando viajantes. Imediatamente, tive a sensação de que precisavam de mim. Olhando para trás, vi uma fogueira ao longe e fui na direção dela. Então agora vocês já sabem. Por favor, tenham mais cuidado da próxima vez, ou nunca veremos de chegar a lugar algum. Obrigado, disse Thorin. Capítulo 3. Um pouco de descanso. Eles não cantaram ou contaram histórias naquele dia, embora o tempo tivesse melhorado. Nem no dia seguinte, nem no dia depois desse. Estavam começando a sentir que o perigo não estava longe, mas por todos os lados. Acamparam sobre as estrelas e seus cavalos tinham mais comida do que eles próprios, pois havia grama à vontade, mas quase nada nas bolsas deles, mesmo com o que tinham obtido dos Trolls. Certa manhã, vadearam um rio num trecho largo e raso, cheio do barulho de pedras e espuma. A outra margem era íngreme e escorregadia. Quando chegaram ao alto dela, conduzindo os pôneis, viram que as grandes montanhas agora estavam muito perto deles. Já pareciam estar a apenas um dia fácil de viagem dos sopés da mais próxima. Escura e desolada era a aparência dela, embora houvesse pedaços de luz do sol em suas laterais amarronzadas, e atrás de suas encostas as pontas de picos nevados brilhavam. Essa é a montanha? Perguntou Bilbo com voz solene, olhando para ela com os olhos arregalados. Nunca tinha visto uma coisa que parecesse tão grande antes. Claro que não, disse Bali. Esse é só o começo das montanhas nevoentas, e temos que passar por elas, ou por cima, ou por baixo, de algum modo, antes de conseguirmos chegar às terras selváticas mais além. E é um longo caminho, mesmo chegando ao outro lado delas, até a montanha solitária no leste, onde Smaug se deita sobre nosso tesouro. Oh, disse Bilbo, e naquele exato momento se sentiu mais cansado do que jamais lembrara de se sentir antes. Estava pensando mais uma vez na sua cadeira confortável, diante do fogo, em sua sala de estar favorita da Toca de Hobbit, e na chaleira cantando. Não foi a última vez. Agora Gandalf os conduzia. Não podemos perder a estrada, ou estaremos em maus lençóis, disse ele. Precisamos de comida para começar e de um descanso razoavelmente seguro. E também é muito necessário enfrentar as montanhas nevoentas pelo caminho correto, ou do contrário, vocês vão se perder nelas e terão de voltar e principiar do começo de novo, se é que vão conseguir voltar. Perguntaram a ele onde estava tentando chegar, e ele respondeu: vocês acabaram de chegar à própria borda do ermo. Como alguns de vocês talvez saibam, escondido em algum lugar à nossa frente está o belo vale de Valfenda, onde Elrond vive na última casa hospitaleira. Enviei uma mensagem por meio de meus amigos e estamos sendo esperados. O nome
soava gentil e reconfortante, mas ainda não tinham chegado lá, e não é tão fácil assim chegar à última casa hospitaleira, a oeste das montanhas. Não parecia haver nenhuma árvore, nenhum vale e nenhuma colina interrompendo a paisagem na frente deles. Apenas uma única vasta encosta, subindo e subindo devagar, até se encontrar com os sopés da montanha mais próxima. Uma terra larga da cor de uso e de rocha esfarelada, com pedaços e traços de verde grama e verde musgo, indicando onde talvez houvesse água. A manhã passou, a tarde chegou, mas em todo o deserto silencioso não havia sinal de qualquer morada. Estavam ficando ansiosos, pois viam agora que a casa podia estar escondida em quase qualquer lugar, entre eles e as montanhas. Chegaram a vales inesperados, estreitos e com encostas íngremes que se abriam de repente a seus pés, e olhando para baixo, surpresos, viram árvores debaixo deles e água corrente no fundo. Havia gargantas que quase podiam atravessar saltando, mas que eram muito profundas, com quedas d'água dentro delas. Havia ravinas escuras que não podiam ser saltadas nem escaladas. Havia charcos. Alguns deles eram lugares verdes e agradáveis de se olhar, com flores crescendo neles, luzentes e altas. Mas um pônei que ali andasse, com carga em seu lombo, nunca conseguiria sair. Era de fato uma terra muito mais vasta, do val até as montanhas, do que alguém jamais poderia imaginar. Bilbo estava espantado. O único caminho que havia estava marcado com pedras brancas, algumas das quais eram pequenas, enquanto outras estavam cobertas com musgo ou urze. De todo modo, era um trabalho muito lento seguir a trilha, mesmo guiados por Gandalf, que parecia conseguir achar o caminho bastante bem. A cabeça e a barba do mago balançavam de cá para lá, enquanto ele procurava as pedras, e eles o seguiam, mas não pareciam ter chegado mais perto do fim da busca, quando o dia estava terminando. A hora do chá tinha passado fazia tempo, e parecia que a hora da ceia logo passaria também. Havia mariposas voejando em volta deles, e a luz já estava muito fraca, pois a lua ainda não nascera. O pônei de Bilbo começou a tropeçar em raízes e pedras. Chegaram à beira de uma descida íngreme do solo, tão de repente que o cavalo de Gandalf quase escorregou encosta abaixo. "Lá está, enfim!" gritou ele, e os outros se reuniram ao seu redor e olharam pela beirada. Viram um vale lá embaixo. Podiam ouvir a voz da água apressada num leito rochoso no fundo. O perfume das árvores estava no ar, e havia uma luz na encosta do vale, do outro lado da água. Bilbo nunca esqueceu a maneira como eles deslizaram e escorregaram no lusco-fusco, descendo o caminho íngreme em zigue-zague que levava ao vale secreto de Valfenda. O ar ficou mais cálido conforme iam descendo, e o cheiro dos pinheiros o deixou sonolento, de modo que, de vez em quando, ele cochilava e quase caía, ou batia seu nariz no pescoço do pônei. O ânimo deles se elevava conforme desciam cada vez mais. As árvores mudaram e apareceram faias e carvalhos, e havia uma sensação confortável no crepúsculo. Os últimos tons de verde tinham quase sumido da relva quando chegaram finalmente a uma clareira não muito acima das barrancas do riacho.
Isso me cheira a elfos, pensou Bilbo, e ele olhou para o alto, para as estrelas. Elas ardiam luzentes e azuladas. Nesse exato momento, veio uma explosão de canção, semelhante a risos nas árvores. Assim eles riam e cantavam nas árvores, e uma bela de uma maluquice é o que eu imagino que você tenha achado dessa canção. Não que eles se importassem, só ririam mais ainda se você dissesse isso a eles. Logo Bilbo começou a vislumbrá-los, conforme a escuridão aumentava. Ele adorava elfos, embora raramente os encontrasse. Mas também tinha um pouco de medo deles. Anãos não se dão bem com elfos. Até anãos bastante decentes, como Thorin e seus amigos, acham-nos tolos, o que é uma coisa muito tola de se achar. Ou ficam irritados com eles, pois alguns elfos os provocam e riem deles, principalmente das barbas. Ora, ora, disse uma voz. Veja só, Bilbo, o hobbit, num pônei. Minha nossa, não é sensacional? Incrivelmente maravilhoso. E lá começaram outra canção, tão ridícula quanto a que transcrevi na íntegra. Por fim, um deles, um rapaz alto, saiu das árvores e se inclinou diante de Gandalf e Thorin. Bem-vindos ao vale, disse. Obrigada, disse Thorin meio mal-humorado, mas Gandalf já tinha descido do cavalo e se misturado aos elfos, conversando alegremente com eles. Vocês estão um pouco fora do caminho, disse o elfo. Quer dizer, se estão tentando chegar ao único caminho que atravessa a água e chega à casa do outro lado. Vamos corrigir o seu curso, mas é melhor vocês continuarem a pé até atravessarem a ponte. Vão ficar um pouco e cantar conosco ou vão seguir direto? A ceia está sendo preparada por lá, contou ele. Consigo sentir o cheiro da madeira queimando na cozinha. Cansado como estava, Bilbo teria gostado de ficar um pouco. Cantares élficos não são algo que se possa perder, ainda mais no verão e sob as estrelas, não se você aprecia tais coisas. E ele também teria gostado de ter uma palavrinha em particular com essa gente, que parecia saber seus nomes e tudo a seu respeito, embora nunca os tivesse visto antes. Achou que a opinião deles sobre sua aventura poderia ser interessante. Elfos sabem muita coisa e são uma gente incrível no que diz respeito a notícias. Ficam sabendo do que está acontecendo entre os povos da terra com a mesma rapidez com que a água corre, ou mais rápido. Mas os anãos só queriam saber de ceiar o mais rápido possível naquele momento e não desejavam ficar. Lá se foram todos eles, conduzindo seus pôneis até serem levados a uma boa trilha e assim, afinal, à beirada do rio. A água corria rápida e barulhenta, como fazem os riachos de montanha num anoitecer de verão, quando o sol brilhou o dia todo sobre a neve nas alturas. Havia apenas uma ponte estreita de pedra sem parapeito, com a largura exata para que um só pônei andasse por ela com calma. E por essa ponte é que tiveram de passar, lentamente e com cuidado, um a um, cada qual conduzindo seu pônei pelas rédeas. Os elfos tinham trazido lanternas brilhantes para a outra margem e cantavam uma canção alegre conforme o grupo atravessava. Não olhe a barba na espuma, papai, gritaram para Thorin, que tinha inclinado o corpo quase até ficar de quatro. Ela já é bem comprida quando não está aguada. Não deixem Bilbo comer todos os bolos, berraram.
Ele ainda está muito gordo para conseguir passar pelo buraco da fechadura. Quietos, quietos, gente boa. E boa noite, disse Gandalf, que passou por último. Os vales têm ouvidos, e alguns elfos têm línguas alegres demais. Boa noite. E assim, afinal, chegaram à última casa hospitaleira e encontraram suas portas escancaradas para eles. Ora, é uma coisa estranha, mas coisas que são boas de aproveitar e dias que são bons de passar, a gente acaba descrevendo rápido, e não é grande coisa ouvir sobre eles, enquanto coisas que são desconfortáveis, palpitantes ou mesmo sanguinolentas podem acabar virando uma boa história. E de qualquer jeito, precisam de um tempão para serem contadas. Eles ficaram muito tempo naquela boa casa, 14 dias pelo menos, e acharam difícil deixá-la. Bilbo teria ficado contente por lá para todo sempre, mesmo supondo que bastasse desejar para que fosse transportado diretamente de volta à sua toca de hobbit sem incômodos. Contudo, há pouco a contar sobre a estadia deles ali. O mestre da casa era um amigo dos elfos, um daquele povo cujos pais fizeram parte das estranhas histórias antes do princípio da história. As guerras dos goblins malignos contra os elfos e os primeiros homens no norte. Naqueles dias de nossa história, ainda havia algumas pessoas que tinham tanto elfos quanto heróis do norte entre seus ancestrais. E Elrond, o mestre da casa, era o principal deles. Ele era tão nobre e belo de rosto quanto um senhor élfico, tão forte quanto um guerreiro, tão sábio quanto um mago, tão venerável quanto um rei dos anãos e tão gentil quanto o verão. E ele aparece em muitas histórias, mas seu papel na história da grande aventura de Bilbo é bem pequeno, ainda que importante, como você verá, se chegarmos mesmo no final dela. Sua casa era perfeita, não importa se você gostasse de comer, de dormir, de trabalhar, de contar histórias, de cantar, ou de apenas sentar e pensar melhor no que fazer, ou de uma mistura agradável de tudo isso. Coisas malignas não entravam naquele vale. Queria ter tempo para lhe contar só algumas histórias, ou uma ou duas das canções que eles ouviram naquela casa. Todos eles, os pôneis também, ficaram recuperados e fortes após poucos dias ali. Suas roupas foram emendadas, assim como seus arranhões, seus ânimos e suas esperanças. Suas bolsas se encheram de comida e provisões leves de carregar, mas duráveis o suficiente para que conseguissem atravessar os passos das montanhas. Seus planos foram corrigidos com os melhores conselhos. Assim chegou o dia da véspera do meio do verão, e eles se prepararam para continuar a jornada com o sol nascente do dia seguinte. Elrond sabia tudo sobre runas de todo tipo. Naquele dia, observou as espadas que eles tinham trazido do covil dos Trolls e disse: estas daqui não foram feitas por Trolls. São espadas antigas, espadas muito antigas dos altos elfos do oeste. Eram minha gente. Foram feitas em Gondolin para as guerras goblins. Devem ter vindo do tesouro de um dragão ou do botim de goblins, pois dragões e goblins destruíram aquela cidade há muitas eras. Esta, Thorin, as runas dizem ser Orcrist, a corta goblin, na antiga língua de Gondolin. Era uma lâmina famosa. Esta, Gandalf, era Glendring, martelo do inimigo que o rei de Gondolin certa vez usou.
guardem-nas bem. Onde será que os trolls as pegaram? Disse Thorin olhando para sua espada com novo interesse. Eu não saberei dizer, respondeu Elrond. Mas pode-se imaginar que os seus trolls tinham saqueado outros saqueadores, ou descoberto os restos de antigos roubos em algum esconderijo nas montanhas. Ouvi dizer que ainda há tesouros esquecidos de outrora a serem descobertos nas cavernas desertas das minas de Moria, desde a guerra entre anãos e goblins. Thorin sopesou essas palavras. Guardarei essa espada com honra, disse ele, que ela possa cortar goblins uma vez mais, num desejo que provavelmente vai ser atendido muito em breve nas montanhas. Disse Elrond, mas mostre-me agora o seu mapa. Pegou-o e o fitou longamente e balançou a cabeça, pois, se não aprovava de todo modo os anões e seu amor pelo ouro, ele odiava dragões e sua perversidade cruel, e se entristecia ao recordar a ruína da cidade de Vale e seus sinos alegres, e as encostas queimadas do reluzente rio rápido. A lua estava brilhando com um lago crescente prateado. Ele ergueu o mapa e a luz branca brilhou através dele. O que é isso? Disse. Há letras de lua aqui, ao lado das runas normais, que dizem 5 pés de altura à porta e 3 podem entrar lado a lado. O que são letras da lua? Perguntou o hobbit, cheio de empolgação. Ele adorava mapas, como eu já contei a você antes, e também gostava de runas e letras de caligrafia habilidosa, embora, quando ele próprio escrevia, a letra saísse meio fina e enrolada. Letras da lua são runas, mas não é possível vê-las, disse Elrond. Não quando você olha diretamente para elas. Só podem ser vistas quando a lua brilha de trás delas, e ademais, no caso do tipo mais sofisticado, é preciso que seja uma lua da mesma forma e estação do dia em que elas foram escritas. Os anãos as inventaram e escreviam-nas com penas de prata, como seus amigos podem lhe contar. Estas aqui devem ter sido escritas em uma véspera de meio de verão, com lua crescente, muito tempo atrás. O que elas dizem? Perguntaram Gandalf e Thorin juntos, um pouco vexados, talvez, pelo fato de Elrond ter descoberto isso primeiro. Embora, na verdade, eles não tivessem tido uma oportunidade como essa antes, e sabe-se lá quando teria surgido outra. Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater, leu Elrond, e o sol poente, com a última luz do dia de Durin, brilhará sobre o buraco da fechadura. Durin, Durin, disse Thorin. Ele era o pai dos pais da raça mais antiga dos anões, os Barbas Longas, o meu primeiro ancestral. Sou o herdeiro dele. Então o que é o dia de Durin? Perguntou Elrond. O primeiro dia do ano novo dos anões, disse Thorin. É, como todos deviam saber, o primeiro dia da última lua de outono, no limiar do inverno. Ainda chamamos esse evento de dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol estão juntos no céu. Mas isso não vai nos ajudar muito, temo eu, pois está acima do nosso engenho, nesses dias, adivinhar quando tal momento virá de novo. Isso é o que veremos, disse Gandalf. Há mais alguma coisa escrita? Nenhuma que possa ser vista nesta lua, disse Elrond, e ele devolveu o mapa a Thorin. E então eles desceram até a água para ver os elfos dançarem e cantarem na véspera do meio do verão. A manhã seguinte foi uma manhã de meio do verão
tão bonita e fresca quanto podiam sonhar. O céu azul sem uma nuvenzinha, com o sol dançando sobre a água. Então foram embora, cavalgando em meio a canções de despedida e boa viagem, com seus corações prontos para mais aventura e com bom conhecimento da estrada que deviam seguir através das montanhas nevoentas até a terra além dela.